Está no ar. O podcast que vai mudar a sua mentalidade. Aqui você vai encontrar transformação, insights, dinamismo, saúde, cultura, negócios, network e muito mais. Pode mudar, Aline? Não só pode, como deve. É por isso que nós estamos aqui com a maravilhosa Kátia Fernandes. Essa mulher, que é uma quiropraxista tão poderosa. Miriam do céu, vou te contar uma coisa. Eu tinha os dentes tudo torto. A minha mordida era torta. E aí eu fui conhecer essa mulher que a gente já vai apresentar pra vocês, tá? Fui conhecer essa mulher porque eu estava com uma dor nas costas. Ela olhou pra mim e falou, abre a boca. Colocou os meus dentes no lugar. E é por isso que eu estou com esse sorriso maravilhoso pra nossa audiência. Porque ela que não é quiroprata, é quiropraxista, empoderada, apaixonada por pessoas. Ela te pega e te cuida com tanto zelo que você quer morar com ela. Você quer levar ela pra sua casa. Muito obrigada por estar conosco, Kátia Fernandes. Muito obrigada, eu que agradeço por estar aqui. É um prazer, né? Obrigada pelo convite. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha profissão. Eu amo cuidar, amo zelar pelas pessoas. Kátia, para começar, já vamos perguntar o que é muito óbvio para alguns e para outros é muito estranho. Qual a diferença entre quiroprata e quiropraxista? Então, quiroprata, normalmente, ele é quando a pessoa faz apenas um curso. Porque a nossa profissão aqui no Brasil, ela não é regulamentada pelo Ministério do Trabalho. Nós estamos aí com os trâmites. Ela é regulamentada pelo Ministério da Educação. Então, a gente já está um pouco atrasado aqui no Brasil. Então tem vários cursos livres que as pessoas acabam fazendo. Então, esses são profissionais que a gente chama de quiroprata. Agora, quando se fala em quiropraxia, a gente está falando em profissionais graduados. Essa é a diferença. Entendi. Que é o seu caso, teve um estudo muito mais aprofundado. Sim, normalmente a quiropraxia é uma graduação que vai de 4 a 6 anos para que a gente cuide aí das pessoas. E tem alguma outra especialidade que as pessoas confundem também? Sim, com osteopatia. Osteopatia a gente costuma chamar de irmãs da quiropraxia, né? Mas ela trabalha um pouquinho mais com a parte visceral, uma parte mais crônica, também com alguns alinhamentos, mas é uma linha de pensamento um pouco diferente da quiropraxia. A gente acaba trabalhando mais com coluna e subluxação. Esse é o carro forte da quiropraxia. Que bacana. Algumas profissões têm disso, né? De confundir com outras ou ser uma muito similar. Qual a diferença entre elas? É importante saber. Que também tem educação. Nos conta um pouco sobre a sua história, Kátia. Quem você é? Como você começou a sua jornada? O que te inspirou? Então, eu sempre fui apaixonada por pessoas. Desde pequena eu falava pra minha mãe, temos algo em comum, nós também. Sempre quis cuidar de pessoas e meu sonho era ser médica pediatra, era o que tinha na minha mente. Que lindo. E aí, como hoje ainda até é possível, mas antes não era possível porque não tinha tantos trâmites que hoje os órgãos governamentais dão, né? Então não era possível fazer uma faculdade de medicina. E aí eu fui pra quê? Fui pra enfermagem. Fiz o curso de técnico de enfermagem e fiquei nessa área 15 anos. Não me identificava, mas eu não quis subir de cargo. Eu fiquei como técnica de enfermagem, tentei 3 vezes a faculdade e não deu certo e eu não entendia o porquê. E foi aí que eu encontrei a massoterapia. E aí eu me apaixonei pela massoterapia de tal forma que eu falei, agora eu vou cuidar de saúde, não de doença. E no ramo da massoterapia eu conheci a quiropraxia. E mudou a minha vida, a quiropraxia. Quando eu recebi o meu primeiro ajuste, foi um inspirador, que é o Murilo Franco, que trabalhamos juntos na HP muitos anos. Quando ele fez o meu primeiro ajuste, eu saí de lá e falei, gente do céu, eu não sabia que meu pescoço mexia para os 2 lados. Eu não tinha noção. E é isso que eu vejo que as pessoas não têm noção. Elas viram o pescoço mais para um lado do que o outro, porque estão desalinhadas. E aí eu falei, é isso que eu quero ser. Porque como massoterapeuta, eu trazia um alívio por alguns dias. E como quiro, eu trago alívio por mais dias, porque eu realizo os ajustes, né? As pessoas não estão acostumadas a serem cuidadas, né? Não. Elas entram numa dinâmica, numa determinação, num foco e esquecem que se elas não estiverem se cuidando, elas não conseguem chegar naquele objetivo. Uma coisa muito interessante, por exemplo, é que eu não curto muito que as pessoas fiquem tocando em mim. Então, verdade. Eu seleciono muito bem quem vai fazer até a minha unha, porque eu preciso ter uma confiança na pessoa. E quando as pessoas começam a estudar um pouco sobre o seu ramo,
assusta um pouco, porque aquilo que você chama de ajustes, né? Pelo fato de ter aquele estralo, e é tão gostoso, Miriam, porque você quer, assim... Já ouvi, já me você quer recomendaram. Você fala, gente, como ser crocante é gostoso quando você tá na mão de um quiropraxista, meu Deus. Eu comecei pelo Bruno, que falou assim, amiga, você precisa ir lá, que é a nossa conexão. E aqui, como a gente tá tratando de network também, né? Essa troca é por conta de um network. Perfeito, e é muito desafiador, né? Porque nós queremos crescer, os empresários querem voar, esquecem de cuidar da alma, esquecem de cuidar do corpo. E daqui a pouco a vida grita, e o corpo grita, né? Do que a própria Kátia disse, as pessoas estão acostumadas a cuidar da doença e não da saúde. É verdade. Então, tem uma diferença aí. É muito legal, porque eu sempre quis ser psicóloga. E aí não deu certo. E não dava certo. E aí, daqui a pouco, o tempo já não dava mais. Até que eu estou fazendo o que eu gosto de fazer, que é mentorar pessoas. E você me disse... Também não deu certo o que você queria fazer. Foi frustrante? Como é que foi essa fase para você? Foi frustrante porque eu tentei 2 faculdades. Uma, inclusive, consegui bolsa de 50%. Mas aí a empresa, o hospital não deixou. Sempre acontecia alguma coisa. Então, eu me sentia frustrada porque você entra numa profissão, você quer crescer. Então, tipo, eu entrei como técnica, eu queria ser enfermeira. E assim vai indo. E aí foram... praticamente 15 anos nessa área, buscando esse caminho, mas com 12 anos de experiência, eu entendi que não era isso para mim. E aí encontrar o que é para mim, né? Com 30 e poucos anos, você fala, vou mudar de profissão? Como é isso? Né? Então, foi frustrante, mas quando eu encontrei a massoterapia, eu falei, tem um mundo muito melhor, né? Eu já doei tudo que eu tinha, né, na área da hospitalar, e agora eu preciso... mudar essa chave para cuidar de saúde, para preventivo, porque eu só lidava com doenças, oncologia, UTI, então, tipo, eu sempre quis crescer. Então, até no ramo da técnica de enfermagem, eu comecei bem baixinho, fui subindo, e aí eles falavam assim, para você ser uma ótima técnica, você tem que estar numa UTI. E eu fui para UTI, só na UTI. É uma escala, né? É uma escala, porque você vai ficando melhor, né? E aí eu consegui ir numa UTI e dominar uma UTI. Só que eu sempre fui uma pessoa que, quando eu domino um assunto, eu quero outro, eu preciso de desafios na minha vida. Uau. E para mim chegou uma hora que aquilo já não estava mais prazeroso como era, né? E aí foi quando eu encontrei a massagem, eu falei, nossa, existe um mundo muito melhor, né? O que você está dizendo é que chegou um ponto que, com todas as dificuldades, eu acredito que você tenha se frustrado e desistiu de fazer outra coisa. Sim. E chegou num ponto que você estava acomodada. E aí você veio para uma transição de carreira. Foi. Como que é isso, sendo mulher, mãe, esposa? Porque a gente tem uma jornada aí, né? Uma carga maior para carregar na carga doméstica, filhos, organização, etc. Como que foi isso para você, essa mudança de carreira? Olha, essa transição, eu falo com alguns pacientes... Alguns clientes que me acompanhou, não foi fácil, porque você entra numa profissão, a vida te ensina assim, você entra numa profissão, é nela que você tem que ficar. E eu já estava há 15 anos já numa profissão, e para ir para uma outra profissão de massoterapia foi extremamente difícil, porque você inicia-se uma nova carreira. Com 30 e poucos anos. A gente não tá falando desafiador? É muito desafiador. Até você porque... tá falando isso assim, a minha idade. Se eu decidir agora fazer uma transição, é desafiador, mas é possível. Eu acho que a fé nos move a se desafiar e encarar aquilo que tem de novidade para as nossas vidas. Então, foi difícil porque eu ganhava X, eu já tinha convênios médicos, então sempre trabalhei em hospitais de grande porte. Então, para mim, eu estava estacionada ali. E quando eu fui nessa transição, eu iniciei uma profissão do início. Então, os ganhos também eram menores. Você começa do zero em tudo. Exatamente. Então, era um evento ali, outro evento aqui, 3 eventos no mês. Ainda mais por uma coisa que não é tão divulgada e conhecida. Exatamente. Né? Eu tomei conhecimento recentemente, por exemplo. Não é. Hoje até eu falo que está crescendo, né? Sim. As redes sociais nos ajudam muito. Mas está muito engatinhando ainda no Brasil a quiropraxia, né? Então você é uma pioneira no assunto, pode ser referência. Já é referência. Mas me fala uma coisa, é muito bom ser bem-sucedida nos negócios, mas como é que é lidar com a ausência dentro de casa? Talvez não estar sempre ali presente com seus filhos. Você conseguiu ir a todas as festinhas dos seus filhos? Você conseguiu estar presente? E se conseguiu, como é que você fez para dar conta de tudo?
Olha, durante essa assim, na enfermagem eu sempre fui presente com os meus filhos, porque na enfermagem a gente tinha muitas folgas na semana. E eu nunca quis trabalhar em 2 empregos, como a maioria, a gente sabe, dos profissionais trabalham em 2 empregos. Porque eu lembro de uma enfermeira que falou uma vez pra mim assim, Kátia, todos os seus sonhos você vai conquistar. Mas se você entrar em 2 serviços, você vai conquistar em, sei lá, o que você ia conquistar em 10 anos, você conquista em 5. Mas você se torna dependente daquele valor. E você vai ficar aprisionado o resto da vida em 2 empregos. E eu tomei isso pra minha vida. E eu sempre trabalhei em um emprego só. E conquistei todas as minhas coisas, eu e meu esposo, com um emprego só, pra priorizar os meus filhos. A família. Então, meus filhos entraram no prézinho, não foram pra creche. Sempre teve uma pessoa que cuidava porque era meio período, e outro meio período estava com eles. Dias de semana, a gente ia passear no shopping, enquanto todo mundo vai só nos finais de semana. Claro que eu abri mão de Natal, de Ano Novo, a gente tem um preço, né? Não é tudo que a gente consegue nessa vida. Mas eu tive presente no crescimento dos meus 2 filhos. E como é que eram os natais? Porque a gente quer falar da dor também. Porque nós temos aqui empresários que precisam abrir mão. Ontem, por exemplo, teve o batismo do meu sobrinho. Eu vi na internet. E eu fui agraciada por estar ali perto de um intervalo do evento. Eu não podia, era o último dia da imersão. E eu chorei por vídeo, porque hoje a tecnologia nos proporciona isso. Na época que você passou, não. Né? Eu não tinha essa possibilidade. E muitas pessoas hoje abrem mão ou se crucificam de tal forma que o emocional fica extremamente abalado, o que também vai repercutir no corpo, a gente sabe sobre isso. Como é que foi isso? Como é que foi a dor? Como é que você lidava com essa dor? Foi muito difícil, porque ou eu tinha o Natal ou eu tinha o Ano Novo, né? Feriados também, né? Que as famílias estão reunidas. E é uma escolha que não afeta só você, né? Toda a sua família. Toda a família. Então, era muito triste, porque muitas vezes a gente virava meia-noite, né? Minha mãe, normalmente, foi muito participativa da minha vida. Então, ela ficava em casa com a gente, meia-noite eu tinha que dormir 1 hora, porque 6 horas eu ia para o serviço. E meu marido passava o dia com eles. No pleno Natal. Aí eu só ia chegar, porque assim, normalmente finais de ano a gente faz plantão. Pra todo mundo poder folgar, ou Natal ou Ano Novo. Vocês então, precisam ter... escalas, Vocês precisam estar trabalhando para que as pessoas tirem folga. Exatamente. Ou a galera da enfermagem, exatamente. né? Assim, muito não dá respeito pra todo mundo tirar por essa profissão. Folga no Natal, nem todo mundo no Ano Novo. Não dá pra dividir equipe, né? E as pessoas precisam de você lá, né? E, então foi muito difícil. Eu acho que o mais difícil era Ano Novo. Porque Ano Novo é um ciclo, né? Que se encerra um e inicia o outro. E muitos Ano Novos eu passei meu marido em casa e eu passei trabalhando o dia inteiro. O seu parceiro foi, então, indispensável, né? Foi. Uma coisa que nós queremos trabalhar aqui é que é possível ter sucesso e valorizar a família. Porque acontece muito das pessoas começarem a despontar dentro do autodesenvolvimento, dentro do business, e de repente aquela família, aquele núcleo já não ser mais importante, já não ser mais necessário para aquela pessoa. É pequeno demais para mim, entende? E acontece muitas rupturas, porque não tem esse entendimento. Enquanto um está lá fazendo acontecer, o outro precisa estar... Eu digo, para todo avião precisa de um aeroporto, né? Sim. Então você, esse avião todo, estava lá com seu maridão, sendo o seu aeroporto. E foi muito difícil para ele também. Tenho certeza Sim. que para os seus filhos foi muito difícil, né? Então, me fala como é que quem está pensando em ingressar nisso, ou está pensando em desistir, qual motivação você teve para não desistir? O que te fez ficar de pé quando na virada no 10, 9, 8, todo mundo estava reunido e você talvez estivesse ali cuidando de alguém que estava fazendo a passagem? Talvez aquela pessoa não acordasse no outro dia. Como é que era para você? O que te motivou a continuar de pé? Me motivou é que assim, a gente precisa olhar para os nossos filhos, né? Olhar para as nossas vidas, e a gente precisa trabalhar para trazer o melhor para nossa casa, né? Isso me dava força. Eu acho que a maior força era meu marido falou, vamos dormir. Muitas vezes ele falava, batia os fogos e assim, vamos dormir. Tipo, ele vinha dormir junto comigo para acompanhar esse meu caminho, né? E então o que me motivou é olhar para o amanhã, né? Vamos olhar para o amanhã e falar, olha, o amanhã pode ser melhor que hoje. Né? É só uma fase, né? Tudo na vida passa. Um sacrifício momentâneo visando o futuro. Visando o futuro, né? Tanto é que foram 10, mais ou menos 12 anos foi nesse ritmo. Até que eu fui para uma clínica, que era de segunda a sexta. Uau!
Aí eu fiquei nessa clínica trabalhando de segunda a sexta. Então aí eu tinha sábado, domingo, feriados, todos em casa, né? Por isso que eu falo, é sonhar, projetar e buscar novos caminhos. Porque se você estacionar ali, você vai ficar ali a vida inteira. Assim como eu tenho amigas que estão no Hospital 9 de Julho há tempos. Eu já saí da área da saúde há mais de 20 anos. Estão lá ainda trabalhando, né? E eu não queria isso para mim. Eu queria algo mais que eu estava buscando e que no momento eu nem sabia o que era, né? E o que era? Hoje você já tem noção do que era? Sim. Hoje eu tenho noção do que era. Era que Deus tinha algo muito maior em minha vida. E essa transição de sair da enfermagem para massagem foram muitos anos difíceis. Porque o primeiro ano foi bem difícil porque eu não ganhava o suficiente. Então a gente passou bem apertado. Mas eu sei de uma coisa, quando você decide algo, o Senhor também ele está ali, e aí ele ajuda você a alavancar. Então, quando eu decidi, para você ter uma ideia, foram 5 anos que eu continuei pagando o Corém, que é o órgão da enfermagem. Mas por quê? Porque eu já estava na massoterapia, mas a insegurança de tipo, e se não der certo? Eu tenho o Corém, eu tenho uma profissão ainda. Na verdade, você queria, mas falava assim... Tem um pezinho ali. Se nada der certo, eu volto pra lá. Eu volto pra lá. E assim, pra mim as coisas explodiram quando eu falei assim, mas pra que eu tô pagando Corém? Eu não vou voltar mais para a área da saúde. Ah, isso é legal. Tem que queimar a ponte, né? Queima a ponte pra não voltar mais. Aí eu cortei mesmo o laço. E aí as coisas começaram a fluir de tal forma na massagem e aumentar dias de trabalho. A empresa que mais me marcou mesmo, por exemplo, foi a HP, que é ali no Alphaville. Eu iniciei ali, foi algo também que foi assim, surpreendente em minha vida, porque estava numa fase muito difícil. Trabalhar só com eventos de massagem, você não ganha o suficiente para ajudar numa casa, né? E para quem já tinha um salário bom, então para mim foi bem difícil. E eu lembro que eu decidi buscar na enfermagem um emprego à noite. Porque eu falei, enquanto eu fico nos eventos de vez em quando, até eu alavancar nos eventos, eu tenho o da noite. Só que não era mais meu desejo estar ali na enfermagem. E eu lembro que eu fiz uma prova no Santa Catarina, que um médico me chamou para trabalhar com ele. Fiz a prova, fiz tudo, mas sabe aqui dentro? Eu falava, não é isso pra você. Você já tinha se desconectado. Já tinha me desconectado daquilo. E aí eu falei, nossa, como voltar? E eu lembro que eu fiz uma oração e falei para Deus, se não der certo isso, eu vou entender que não é mais para mim trabalhar na área da saúde, mas eu preciso de uma solução na massagem. E foi aí que eu passei em todos os trâmites, inclusive com o Dr. Marcelo, tinha passado, e na segunda-feira eu recebi uma proposta para entrar na HP, para cobrir férias de 2 semanas. Aí eu falei, bom, se eu passar no hospital, pelo menos eu falo que tenho compromisso em 2 semanas e vou trabalhar na HP, que era um primeiro serviço fixo, porque eu só tinha eventos. E na segunda-feira eu fui para HP e eu guardando a resposta de Santa Catarina. Aí eu falei, e agora, né? Chegou o e-mail, e no e-mail estava assim, nós agradecemos a sua presença, a minha nota foi 10 na prova, foi 10 em tudo lá, mas no momento a gente não vai contratar porque não vai abrir a ala de oncologia. E aí ali eu já chorei e falei, tá, entendi. Aí a menina da empresa me liga e fala, cara, deixa eu te falar, a vaga de 2 semanas a menina não quer ficar mais, quer ficar? Olha só. Ali começou a minha vida. Que legal. Na HP foi um marco pra mim. Aí foi quando eu fui me desprendendo e cancelei o Corém. Falei, aqui. Na HP, pra você ter uma ideia, eu iniciei de segunda, toda segunda em 2 HP. Eu ia de manhã em uma, na tarde na outra. Em questão de 2 meses, eu já tinha uma agenda lotada de atender 24 pessoas. Em questão de 6 meses, eu já estava com terça, quinta e sexta trabalhando lá. Eu cheguei a ficar quase todos os dias na HP. Você falou uma coisa sobre Deus e é muito importante a espiritualidade na nossa vida. Não tem como, nós precisamos cuidar do corpo, precisamos cuidar da vida emocional, mas a gente precisa ter algo conectado com a espiritualidade. Eu nem estou falando de religião aqui. Sim. Mas me conta um pouquinho, nos conte um pouquinho sobre suas experiências com Deus na sua jornada, né? Então, de surgir uma vaga de emprego, como é que foi? Como é que você sentiu Deus conduzir a sua jornada no seu propósito de vida? Por ser uma mulher de muita fé, eu
eu sempre procurei conversar com Deus, né? Então, em situações que eu não entendia, essa transição de enfermagem para massagem, eu não entendia, porque eu ainda estava passando... É confuso. É muito confuso. E outra, 32 anos, você fala, vou mudar de profissão? E eu lembro que eu tive que conversar mesmo, e essa conversa foi no trem, indo para Santa Catarina, não, era Santa Joana. Indo para Santa Joana, e eu fui assim, e no trem eu falei, eu preciso de uma resposta, porque eu tô confusa. E a resposta veio isso foi numa sexta, a resposta veio numa segunda. Então, Deus sempre teve o controle da minha vida, não é, a Kátia quis mudar. Quando meus clientes falam, mas como foi essa transição? Eu falei, foi Deus que me mudou. Né? Foi Deus que me levou a conhecer um mundo que eu poderia ser muito mais útil do que na área hospitalar. Então, Deus é tudo. Eu acho que quem ainda não tem ainda uma fé, né, se conecta e peça experiências, fala com ele e ele vai responder, né? E você vai entender como nesses momentos, né? Não foi chamada, porque era para me levar o documento na segunda-feira, não era para me receber um e-mail dizendo que não era para ser chamada. A gente tem que estar atento, né, aos A detalhes. detalhes, entendeu? E é muita coincidência, tanto é que quando a menina liga da empresa e fala, a vaga é sua, eu comecei a chorar. Porque eu entendia claramente que era Deus agindo para me mudar a minha história ali. Né? Então, experiências com Deus é maravilhosa. É possível ter Deus dentro do seu trabalho? Porque você trabalha com a área médica. É possível ter Deus nesse lugar? É possível ter Deus, sim, claramente, porque você está conectada com pessoas, né? E ali, quando eu cuido das pessoas, eu não entro só na parte corporal, olha, a gente vai fazer isso, aquilo, não. A gente acaba virando uma terapeuta dos pacientes. Então, eles se abrem, eles choram, eles se conectam. Às vezes, homens e mulheres, né, acabam falando, nossa, você tem razão. Né? Algumas pessoas que estavam perdidas, só em eu contar essa minha transição, alguns falam, nossa, Deus existe. E ver pessoas falando, Kátia, eu fui numa igreja, fui conhecer, porque eu não estou falando de denominação, estou falando, vá procurar, porque isso faz você também cuidar do seu corpo. A espiritualidade é tudo na vida da gente, né? Então, é muito prazeroso, principalmente quando você consegue, ser usada por Deus e tocar a alma de alguém, porque eu não toco só o corpo, eu toco a alma das pessoas através do Senhor, entendeu? Então a gente tem um cenário de Kátia, 12 anos enfermeira, numa bolha da enfermagem, que nas profissões em geral você tem uma bolha, né? Seus amigos são enfermeiros, técnico de enfermagem, médicos, é com quem você convive, na verdade? E saindo disso e indo pra quiropraxia, certo? E assim, nessa transição de bolhas, que a gente chama de bolha, qual foram as mudanças da sua jornada, assim? Você mudou de mesas, você mudou de amigos, quem você teve que deixar para trás? Porque quando a gente vai caminhando, mudando, a gente deixa algumas pessoas, ou coisas, ou costumes, enfim, o que mudou nessa sua jornada? A amizade, né, a gente diminui, porque normalmente as pessoas moram muito longe, né? Mas eu falo que tem pessoas que estão conectadas na vida da gente, então... eu perdi sim algumas pessoas, até porque por conhecimento novo você muda um pouco o seu jeito de ser em algumas coisas. Então assim, para mim a rotina, né? Então já não dá para me conectar uma pessoa que só lida com doença, sendo que eu tô falando de saúde. Então a minha intenção é tirar ela de lá, tirar ela daquele meio em que eu vivi. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente abre mão de alguns amigos. Mas tem amigos que, quando é aqueles, é pra vida toda, né? E você sentiu... Como você se sentiu? É que todos nós passamos em algum momento na vida nesse luto de amigos, né? De deixar alguns no caminho. Não é porque a gente não gosta da pessoa, ou tá odiando a pessoa, ou brigou. É simplesmente porque naquele momento não faz sentido aquela amizade. Né? Como que você se sentiu nesse momento? Como foi pra você? Porque eu tava no olho do furacão, no meio da confusão... E aí você quer o quê? Carregar todo mundo com você. É bem isso. Foi bem difícil, principalmente, tipo, primeira semana que eu saí, você cria um hábito, né? Tomar café com as amigas, aí vamos todo mundo trabalhar, todo mundo naquela rotina de UTI, que todo mundo sabe que é uma loucura. No início eu sentia muita falta, então eu até ligava para algumas, mas a rotina já mudou, né? Já, na hora que elas não podiam, eu podia.
Então a gente foi se afastando e isso foi bem difícil, não é fácil. Porque é sair da zona de conforto da gente, não é desafiador na vida da gente. A gente vai se sentindo só, né? Vai se sentindo só e sem ninguém, porque de repente você fica sem ninguém, né? O topo da montanha é solitário, né? E eu percebo que dói, né? Dá pra perceber no seu olhar aqui que dói. E como é que você lidou com isso, então? Essas dores, assim, da saudade de... Ai, que como eu queria estar jantando com aquela amiga agora. Eu queria estar fazendo tal coisa. Como foi lidar com isso? Lidar com a dor e a falta de pessoas especiais não é fácil, né? De início é bem difícil, mas a gente procura manter um contato mais distante, né? Mas não, eu falo, que é o que eu falo para minhas amigas que são do 9 de julho, a gente tem linhas que estão conectadas, então a gente de vez em quando, do nada, uma manda mensagem para outra, né? Tipo, então, e assim, a dor é que assim, você sabe que não vai ser mais a mesma pegada que era antes. Mas a essência do carinho e da amizade continua, né? Tanto é que quando eu conheci a quiropraxia, eu falei para todas elas, né? Olha, procura um quiropraxista. Ah, calma, você é de Barueri. Não, mas eu dou contato, vá, porque vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, né? Então, as pessoas especiais, elas não saem totalmente da sua vida, né? Mas há um afastamento e às vezes é triste, assim. É como aquela velha música, né? Longe dos olhos, mas dentro do coração. Dentro do né? coração, é bem isso. E me fala uma coisa, Kátia. A gente está aqui tentando fazer com que as pessoas entendam o quanto é necessário se cuidar, o quanto é necessário se priorizar, mas que, apesar dos desafios, vai valer a pena lá na frente. Então, nós estamos trazendo aqui não só para falar sobre o seu trabalho e o cuidado com o próximo, mas é de extrema importância conhecer a sua trajetória. Se a Kátia de hoje pudesse falar com aquela Kátia de anos atrás, a enfermeira lá no 10, 9, 8, pudesse contar para ela, olha, aqui, da onde eu tô no futuro, tô no podcast, sabe? Vai valer tanto a pena. O que é que você falaria para aquela Kátia que estava em sofrimento tantos anos atrás? Eu falaria, continua, porque vai valer a pena. A gente nunca deve se arrepender de nada que fez, né? Então, para mim, a enfermagem me trouxe uma bagagem de experiência. Então, eu falaria, olha, continua e logo, logo vai acabar. Você vai estar num outro mundo. Mas esse momento para você é importante. É importante você passar, porque essa bagagem de experiência vai me ajudar hoje e no futuro. É isso, nós somos a construção. Nós somos a construção do que passamos, né? Que incrível. E, Kátia, trazendo agora, a gente fala de mudança, né? Mudança de mentalidade. A gente vai falar sobre N assuntos, né, nesse podcast. Mas o que na sua opinião, e essa é uma pergunta importante que a gente vai fazer provavelmente para todos os nossos convidados, o que na sua opinião não deve mudar nunca? Porque a gente fala sobre mudanças. Mudou de carreira, mudou de amigos, mudou de mesas. O que não deve mudar? Para quem tem fé em Deus, é jamais abandonar Deus. Jamais, porque é Ele que vai te guiar, né? E para quem não tem Deus, jamais largar a sua família. Porque a família é a base de tudo. Você é um grande empresário, se você cresceu, se você é um multi, se você viaja, é a família que está ali quando você volta. É a família que sabe do seu humor, é a família que sabe dos seus medos, é a família que te conhece. E as pessoas ao redor, elas não te conhecem, só quem te conhece é a sua família. E elas, mesmo com os defeitos, elas estão lá, para que der e vier. Ontem, você sabe, você cuidou de mim essa semana foi muito desafiadora. Então, eu fui parar no hospital esse final de semana e fui pro evento, precisava estar lá. Algumas coisas a gente quer desistir, mas como adultos fazem o que precisa ser feito. E aí, quando eu cheguei no final da noite e fui buscar o meu filho, ele veio debaixo da chuva. Um guarda-chuva maior do que um circo. Mas ele gritou, mamãe! E parece que toda a dor vai embora. Porque quando a gente tem pra quem voltar, é tão maravilhoso ter pra quem voltar, é tão maravilhoso ter alguém pra transbordar o amor, sim, ter alguém pra te receber, ter um lar, né? Não só uma casa, sim, um lar, um abraço, um cheirinho, né? E aí quando eu falo pra ele, meu pretinho gostoso, que saudade, meu coração tava apertadinho, filho.
Ele fala, tudo bem, mãe, eu já tô aqui. Só tem 4 anos, né? Então, é importante a gente falar sobre isso. Porque as mulheres sofrem e ficam ali no alto flagelo. E, de repente, quando fala para alguém que não é maduro, que não é cuidado, que não é do autodesenvolvimento, sempre haverão críticas. Sempre vai ter alguém para querer apontar o dedo e falar, olha, eu faria melhor se eu fosse você, mas não é. Porque os seus filhos são só seus, a sua jornada é só sua. Exato. Eu posso imaginar, mas saber eu não sei, porque o calo é seu, a dor é sua. Então, nós estamos aqui para dizer para você que é da nossa audiência, mesmo com dor, saiba que vai passar. Sabe, fortaleça a sua família, esteja com a sua família, não abandone a sua família. Priorize. Pequenos momentos, café da manhã, um cheirinho de manhã, um beijo, um cafezinho preto na cama já faz total diferença. Então, como é que você pode fazer para amar quem você tem quando você volta? Porque você pode sair para trazer o sustento, mas não adianta nada ter uma Ferrari se você não tem alguém para amar, que esteja do seu lado para curtir o processo, o projeto e o trajeto da vida. Então, Kátia, me fala uma coisa. Eu imagino que tiveram momentos engraçados também, né? Sim. A gente foi na dor, a gente falou sobre, né, desconectar. E é importante frisar que nessa imersão do final de semana estivemos juntas lá. Foi. A gente acessou muitas dores ali, então a gente tá Chega emotiva de dor, de pelo lá. amor de Deus. Vamos falar de coisas boas, coisas engraçadas, é importante. Teve momentos engraçados, assim, teve momentos que você pensou a desistir, sei lá, correu atrás de um ônibus. Me conta aí, quais peripécias você passou? Na enfermagem, assim, eu me divertia muito, que era o que eu gostava. Então, assim, o que a gente fazia? Do que era triste, um momento feliz. Por exemplo, festa junina. Festa junina, eu tinha o hábito de fazer as chiquinhas dos meus pacientes, mulheres. Ai, que legal. Eu fazia as bolinhas na bochecha, né? A gente ria porque eles estão fora do ambiente, né? Fora da família. E quem que tá lá? Só nós. Então, eu me dedicava nisso com ele, então a gente ria muito. Paciente que queria comer e não podia, e a gente, doutor, libera uma uva só, doutor, vai, tadinho. Aí a gente ia lá e dava, ele comia. O contrabando da uva é novo, né, Miriam? Não, olha, eu não sabia. Inclusive, vamos até somos contrabandistas. Faço o prato dela ali. Então a gente se divertia muito no hospital, eram momentos tensos, mas eram momentos alegres. Então a gente fazia daquela dor uma alegria. Então Natal e Ano Novo, a gente fazia o nosso Natal e Ano Novo lá. Já que vocês não estavam com a família, vocês se tornavam as suas famílias ali. Exatamente, e com os pacientes. Que legal. Os nossos pacientes comemoravam Natal e Ano Novo. Tenho certeza que muitos desses pacientes se lembram de você. Sim. Com carinho até hoje. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu fiquei internada, fui fazer uma cirurgia nos olhos. E é incrível, porque você tá naquele ambiente e tá todo mundo doente, ou todo mundo esperando, todo mundo tenso. A atmosfera, ela também te contamina de uma forma negativa. Exato. E aí eu lembro que entrou o pessoal aqueles palhaços que vão dentro dos hospitais. E eu parecia uma criança de 2 anos. Eu fiquei tão encantada. E eles falavam e eu ria. E eu acho que se me dessem Danone, eu ia comer Danone igual criança. Porque você volta para esse lugar. E aí foi interessante, né, que na hora que eu fui pro centro cirúrgico, você está numa expectativa, mas quando vão te dar anestesia, bate um medinho de não voltar. Foi o que aconteceu comigo, já passei por algumas cirurgias. E aí nesse momento foi o que aconteceu comigo. Mas a enfermeira que chegou, ela tinha um aparato tão engraçadinho, que aí eu peguei e falei, eu não vou dormir, eu não preciso ficar acordada, eu não vou dormir. Ai, ela é tão fofinha. Ai, meu Deus, que incrível. E daqui a pouco eu tava desmaiada, dormindo. Mas que diferença faz? Eu já ia desmaiar mesmo, mas ela se preocupou em colocar uma roupa diferente, ela se preocupou em ser carinhosa, assim como aqueles doutores da alegria estavam ali para fazer da vida melhor. E é isso, quando a gente vive o propósito de vida e quando a gente está caminhando para um propósito maior, porque são fases, todas as coisas cooperam para o bem, tudo que a gente passa está escrevendo a nossa história, a nossa jornada. Então, mesmo o tempo que a gente esteve fora do nosso propósito divino, porque tem diferenças, também coopera. A gente faz a diferença. E é aquilo, eu tenho como lema, ninguém passa por mim sem um mínimo de cura. E é verdade. Se você pode passar 5 minutos no elevador com alguém, 15 segundos no elevador com alguém, 5 minutos tomando café com alguém, por que não? Por que não fazer diferença na vida daquela pessoa? Então, hoje é muito interessante porque você faz isso quando você está no atendimento. Eu, como sua cliente, posso testificar isso.
Você toca a alma, não é só o corpo que você toca, você se preocupa. E você faz ser engraçado, e você é delicada. Eu percebo, já vi você atendendo outra pessoa na minha frente. E o amor, Miriam... Não, você tem que ir, tá, Miriam? Eu tô fazendo isso pra te convencer. Eu tava aqui já olhando na agenda, o dia que eu tenho disponível, porque eu já tinha que ir, agora eu vou mesmo. Tô fazendo isso pra te convencer. Mas como é pra você, então, esse amor? Porque as pessoas realmente te querem pra vida. Eu entendo porque isso acontece comigo, no meu trabalho. Mas como é que é ter esse amor? Porque o amor da família nos preenche, mas o amor no propósito nos transborda. Como é que é isso pra você? Como é que é ser viciada nesse amor transbordante? Para mim é muito gratificante, né? E assim, hoje eu até posso lidar, até quando o paciente não me escuta, né? Que eu falo, olha, faz isso. Não vou fazer, mas para mim, cuidar... Sempre tem os teimosos, né? Tem bastante. Eu entendo. Tenho duas aqui, né? Mas não vou entrar nesse assunto. Mas eu falo que a enfermagem me habilitou, porque eu lidei com muita pessoa teimosa no hospital. Porque, então, Eu imagino. é muito... porque, principalmente idoso, né? Idoso a gente tem que ter... Eu tô falando justamente por ver, que a minha vozinha precisou ficar um tempo inteiro. Nossa, coitada dos enfermeiros. Paciência é tudo. Mas eu falo assim pros filhos, ó... Vocês cuidam bem direitinho dos pais, dos avós, porque vocês vão estar lá um dia. Verdade. Então, eu aprendi isso num primeiro curso meu de enfermagem com uma professora. Ela disse assim, cuide do próximo como se fosse um familiar seu. Uau, é isso. Não deixe a profissão cair na rotina. É só mais uma fulano. É a pessoa do 530. Quem é do 530? Não, ele tem um nome. Ele não é do 530. Né? Então, assim, como eu já amava isso, eu tomei isso para minha vida. E isso foi, na área hospitalar, eu recebi muita gratificação de muitos pacientes. E de poder abraçá-los, chorar junto com eles e sentir a dor deles. Eu pude ver isso na massagem, né? Proporcionando, orientando, abraçar eles no final e muitos chorarem, inclusive... homens e mulheres, e você poder mudar um pouco da história, né? E ver a pessoa falar, olha, cá, minha pressão abaixou porque eu comecei a fazer corrida. Não deixei mais meu note em casa. Como você falou, não levo o notebook do trabalho para casa, porque eu estava trabalhando até 11 horas da noite e minha esposa lá largada. Te ouvi, viu? Deixei o note na HPE e fui para casa e tive mais momentos com ela. Mudei minha vida. Olha, eu perdi 15 quilos. Kátia, você mudou minha história. Isso transborda o meu ser. Eu me emociono porque levar isso para as pessoas e quando elas me escutam, me ouvem, eu mudo a história delas. Eu consigo mudá-las, eu consigo fazer que assim, olha, é possível. Vai por aqui, vai por ali, vai por ali. Né? O desistir jamais. Mas é o seguir e o que você quer seguir. Porque se você continuar nesse ritmo, como eu sou bem franca com meus pacientes, e se você continuar assim, o seu corpo vai te parar. Uau. E ele vai parar. Eu vejo muitas, e recentemente eu estou entendendo até algumas pessoas que o corpo travou de ficar internada 10, 15 dias. Uau. Então, não só uma, esse último mês foi o mês. E eu falo pra eles, eu te avisei, você tinha isso. E você gosta de falar, eu te avisei? Gosto. Eu puxo a orelha. Todos eles sabem que eu puxo a orelha. Eles falam, tá, Kátia, mas se eu continuar assim, vai... Eu falei, vai dar ruim uma hora. E porque eu não restauro cartilagem. Né? Uma vez danificada, danificou. Nosso corpo, eu falo assim, olha, o carro... Você vai andando com ele meio ruim, né? Sei lá, a pastilha tá raspando. Não, mas dá pra andar, dá pra frear, você vai indo. Até o dia que parar, né? Exatamente. Só que aí o carro... Tem conserto. Tem conserto. Você vai lá e compra uma outra pastilha, você compra um outro disco, botou no carro, o carro tá novo de novo. Nosso corpo não. O corpo da gente é uma máquina que precisa ser cuidada. Não tem peça de reposição, né, Não Kátia? tem peça. Até mesmo as cirurgias que é feita hoje em dia de... cartilagem que eles colocam no joelho e tudo mais, a pessoa nunca mais é a mesma, né? Sempre tem
Nunca vai ser igual, eu falo que nunca vai ser igual ao original, né? Essa questão do te avisei, eu senti um olhar, tá? Eu vi aqui uma indireta, senti aqui uma pressão. Juro que não foi intencional. É muito complicado trazer podcast com uma das suas melhores amigas e a sua quiropraxista, entendeu? Porque joga na cara, assim, só com o olhar. Mas, por falar em te avisei, eu vou te avisar uma coisa. É melhor você não sair daí. Nós vamos pro nosso comercial. Mas nós voltamos em 1 minutinho. Eu tenho certeza que a parte 2 dessa entrevista será impactante, porque você vai saber as consequências. Para deixar aqui já no ar, Kátia, é normal sentir dor? Não responde agora. Daqui a pouquinho, depois do nosso comercial. Só quem tem mais de 11 anos de mercado e experiência dia após dia trabalhando por você, que é o nosso parceiro, pode trazer resultados para melhorar a sua marcenaria. Vem para Chapa Forte, porque aqui nós cortamos, fitamos, furamos e trazemos qualidade para o seu projeto. Aqui você não tem apenas uma madeireira, você tem um parceiro trabalhando por você. Parceiro Chapa Forte, para fechar o mês trouxemos reforço. Toda a linha da Chapa Forte, material novo e de saldão em 10 vezes sem juros. É isso mesmo, material à pronta entrega, novo e de saldão em 10 vezes sem juros. O seu projeto acontecer, vem pra Chapa Forte. Vem porque não vamos perder nenhuma negociação. Vem pra Chapa Forte! De volta. É assim, ao vivo é assim, não vai cortar, é assim mesmo, tá? Vocês que aguentem A gente tá de volta. as nossas verdades. Nós estamos aprendendo, nós estamos transitando, então vão acontecer alguns escorregões. Mas tá linda, amiga, tá maravilhosa, incrível, tô aqui pra te apoiar, não tem problema. Esse é o nosso primeiro episódio e nós estamos aqui pra viver um propósito. Um propósito porque o Senhor nos encontrou primeiro. Jesus, no nosso trajeto, na nossa jornada, nas nossas dores, nos conectou. E nós estamos aqui nesse primeiro episódio para honrar o nome do Senhor. E não tem forma melhor do que, através da transformação da nossa vida, trazer pessoas transformadas e ainda assim continuar transformando mais e mais e mais vidas. Algumas pessoas pagariam valores absurdos para ter o que a gente vai ter aqui nesse podcast. Porque nós vamos ser pessoas que realmente vão agregar na vida de outras pessoas. Sim. O primeiro requisito para estar aqui é a gente ter clareza do propósito dessa pessoa, sobre servir outras pessoas. Né? Exato. E a gente, no propósito, a gente serve. A gente facilita a vida das pessoas. E foi muito bom porque foi muito rápido. Eu vim fazer uma entrevista aqui com os maravilhosos do Financast, os nossos parceiros de casa. E aqui o Rui, que está aqui, a voz do além, o nosso diretor é o Rui. Mas estava aqui e aí foi feita uma oferta, né? Conversamos ali, estamos aqui fazendo parte dessa família. E é muito maravilhoso estarmos aqui, porque quando comunicamos, pessoas já começaram a se manifestar nos apoiando. A Chapa Forte foi uma dessas pessoas, como outros parceiros, né, Miriam, que a gente tem. Sim, nós temos outros parceiros. Um deles é a WM Mármore. Eu acho que é WM, deixa eu conferir. Pra não passar vergonha, não falar errado. Não, já passamos a vergonha, a verdade é. Patrocinadores, nos perdoe. Aliás, perdoa a Miriam, tá? Não, e sabe o que é pior? É que ele é meu amigo. Ah, então pode puxar a orelha, eu permito. WM, falei certo, WM Mármore. Eles nos presentearam com um suporte para vinho em pedra. Esculpido na pedra. Gente, a coisa mais linda. Quando eu mandei pra Aline, eu falei assim, olha o que a gente ganhou pra sortear. Ela falou assim, a gente pode participar do sorteio? Gente, no meu caso, pra colocar garrafa de água. Mas, gente, é tão bonito. Vai aparecer na nossa TV. Eu acho que na TV, não tenho certeza, mas vai aparecer aqui em algum lugar. Um suporte pra vinho em pedra. Nós vamos sortear lá nas nossas redes sociais. O Instagram, @pod_mudar. Pod com demudo, mudar. Nós vamos sortear lá. A gente vai também divulgar nas nossas redes sociais, na minha, Miriam Mendes Oficial, a mentora Master Aline Oliveira. Aline Oliveira. E também no Instagram da Cir TV, que é a produtora que está nos ofertando aqui o espaço, nos acolhendo aqui para transmitir esse podcast para vocês. É a primeira vez, estamos aprendendo, então nós vamos errar mesmo, estamos aprendendo com vocês, mas eu já quero agradecer todo o apoio de vocês. Então, as orientações estarão lá, vão haver outros
sorteios. Sim. Inclusive, a nossa entrevistada vai sortear uma coisa maravilhosa, Miriam. Acabou de nos presentear. Achei maravilhoso. Segura a informação, porque eu vou tentar convencê-la a dar pra nós isso daí, entendeu? Antes do sorteio. A gente só vai falar no final do vídeo. Exato, é sobre No isso. final do podcast. Desse jeito aí eu tô curioso, quero também. A voz do além, eu acho que a gente vai te presentear com um brinde. Mas, Kátia, me fala uma coisa. É normal sentir dor? Vamos voltar para este lugar. É normal? Porque as pessoas começam a engatar. Uma dorzinha aqui. Não, eu aguento. Aí toma um remédio, toma um relaxante muscular e continua. E daqui a pouco está como eu estive no final de semana no hospital. É normal? Fala para nós. A dor é um sinal de que algo está errado no corpo, né? O corpo nosso, ele é lindo. Quanto mais eu estudo o corpo humano, mais eu sou apaixonado por ele. E por todas as células, o trabalho delas é incrível dentro da gente. Principalmente um trabalho de uma célula quando ela está te protegendo de vírus e bactérias que estão no nosso redor inteiro, por cima e embaixo. Preciso de um tempinho, uma licença poética aqui. Como a gente se conecta nos trabalhos, né? Porque a Aline tem uma fala que também se conecta aqui, que é quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo as pessoas. Mas eu sou apaixonada pelas pessoas. Exatamente. Sensacional. O corpo humano, ele é lindo. É a perfeição de Deus, assim. E quando tem um problema, ou alguma coisa não está conectada, ou há uma interferência, o corpo ele dá um sinal de alerta. E o sinal de alerta é a dor. E o que é mais comum é que as pessoas ignoram as dores. É uma dor de cabeça só. Não, é porque é desculpa, né, na verdade. Se fosse uma luz, a gente seria uma árvore de Natal, né? Exatamente. Seria mesmo. É como se fosse assim... mas olha, eu amanheci com o pescoço doendo, mas é porque meu travesseiro estava ruim. É porque eu não dormi direito. É sempre associado a desculpas, né? E isso eu não culpo as pessoas por isso. Porque, na verdade, a vida é tão rápida e passageira que você não olha para si, né? Uhum. Então, é interessante quando eu mando as pessoas ler aquele livro que fala O Corpo Fala, elas começam a se conhecer, né? E falar, puxa, Kátia, é verdade. Não é comum eu ter dor de cabeça todos os dias. Não é. Não é comum, eu ficar 7 dias sem ir no banheiro, mas eu fui ressecada a vida inteira. Então foi doente a vida inteira. Exatamente. E não tá se cuidando. A dor, o que tá incomodando, tá te avisando. Tem algo errado. Vamos investigar. Precisa saber o que tá acontecendo. Uhum. Porque quando isso não é tratado, ou você vai camuflando através de remédios, porque remédios, eles camuflam a dor, eles não vão na causa da dor. É um alívio momentâneo, né? Exatamente, momentâneo. Então, você traz outros danos, porque a gente sabe que remédios têm contraindicações e indicações. E, às vezes, a contraindicação é enorme, Sim. a bula. Aí você vê assim, indicado para isso, contraindicado. Efeitos colaterais, né? Efeitos colaterais, a bulinha vai virando. Uhum. Na verdade, tem mais efeitos colaterais e mais. contraindicações do que indicações, Exatamente isso. Então, a pessoa não tem noção que quando ela toma um anti-inflamatório, ela está prejudicando o seu rim, ela está prejudicando o seu fígado, né? Ela está prejudicando o seu corpo e camuflando uma dor que não resolveu o problema, né? Ao longo dos anos, juntando isso, vão gerar outras consequências. Maiores ainda, muito maiores, a ponto de que a gente, muitas vezes, não está nas nossas mãos. E você tem um lugar de fala, né? Porque você tratou disso quando era técnica em enfermagem. Sim. E eu falo e eu muitas assusto. dessas pessoas. Eu assusto. Você é terrorista, então. Sou. Entendi. Eu falo assim, eu tomei diclofenaco a vida inteira. Eu falei, sim, eu trabalhei no hospital, onde eu trabalhava na hemodiálise, e eu escutava as pessoas falando, eu tomei diclofenaco a vida inteira e meu rim parou agora. Uau. E aí eu falo, eu ouvi, eu cuidei de pessoas, eu estive lá, eu vi. Não tô inventando. E aí eu falo, continua tomando diclofenaco, é o dia que seu rim vai parar. Eu falo mesmo, eu falo rindo, brincando, mas é puxando a orelha mesmo. Então, essas pessoas que estão aí travando, com dores, estão... Além do quiropraxista, quais profissionais elas precisam buscar imediatamente? A primeira coisa que se deve buscar é a parte de nutrição. Ok. Uhum. Eu falo que é que eu tô apaixonada muito pela quiropraxia, mas se eu pudesse ainda ter mais uns 100 anos ainda, eu faria nutrição, a próxima faculdade. Uhum. A nutrição é o primeiro estágio em que você deve mudar os seus hábitos alimentares. As pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão ficando com problemas
nas células, por conta da má alimentação, de açúcar demais, né, por sal demais, né, por muito lanche, pizza, né? Então, a primeira coisa é procurar um nutricionista. Eu preciso mudar meu hábito alimentar. E não precisa ter um poder aquisitivo para mudar a alimentação. Hoje, os nutricionistas, eles estão vindo com o que você tem. Então, você vai reduzir. Trazendo para a realidade. Para a né? realidade. Porque não adianta ele montar uma dietinha que você só tem em hotel, quando você vai passear. Verdade. Você não tem nem tempo para fazer isso no dia a dia. Então, a parte nutricional, ela é impressionante. Ela é indispensável para a vida das pessoas. E, em segundo plano, como eu amo quiropraxia, procurar no quiropraxista. Principalmente antes de você for fazer algum tipo de cirurgia, seja no joelho, seja na coluna. Por quê? O quiropraxista, a gente trabalha para diagnosticar e tratar aquilo. Então, eu já tratei pessoas que estavam com hérnia de disco que o médico queria operar. E hoje não operaram. Eu sou um exemplo disso. Eu comecei o podcast brincando, mas na verdade não era brincadeira. Eu tinha sido diagnosticada, eu precisaria fazer uma cirurgia na arcada dentária, porque o aparelho dentário não resolveria. E aí, com esses dedinhos maravilhosos, ela colocou no lugar. Simples assim. Claro que talvez a gente precise fazer uma manutenção mais pra frente, mas não interessa. Eu não precisei passar por uma cirurgia invasiva com uma correção, né? Um ajuste. E com a cirurgia vem muitas coisas. Vem recuperação, Sim. vem remédios, vem isso aqui. Vem todo um combo junto, né? Tudo bom. É verdade. Kátia, eu vi você atendendo uma pessoa e ver aqui, talvez por ser alguém que eu amo muito, me doeu muito ver a pessoa, a criança ali falando pra você, sabe? Sabe, doutora? E então essa pessoa, Miriam, relatou que o padrasto dela, quando era criança, Mas eu acho que você... bateu a cabeça dela na parede. E ela desmaiou. E aí ela teve a vida inteira de consequências de dores de cabeça. A vida inteira. Tanto que os filhos, eles falavam assim, mamãe tá com dor de cabeça, não fala nada. Vou ficar quietinho porque mamãe tá passando muito mal. E aí as pessoas não têm noção que uma queda na infância, uma agressão na infância, elas podem destruir uma vida inteira. Uma vida inteira. E aí a pessoa fica se dopando, tomando remédios, né? Uma vida inteira de sofrimento por não ter conhecimento. E aí você acolheu de uma forma e foi falando sobre as consequências. Olha, e aqui assim, é por isso, porque tá resistente, porque tá evitando a dor. Vamos falar um pouco sobre isso? Sobre o que uma queda, bater o bumbum, que são coisas que você pergunta. A gente tem algumas aqui, né? Primeiro, sobre todas as consequências, sobre esses tombos e tal. E segundo, como que você acessa isso no paciente? No seu cliente que chega assim, qual a pergunta-chave que você faz e você extrai dessa pergunta? Como você faz isso? Seria uma segunda pergunta. Vamos primeiro para as consequências. Bom, por isso que eu fiz uma especialização na quiropraxia de pediatria. Aliás, eu comecei com gestante e depois fui para pediatria. Com uma quiro maravilhosa, que eu sou apaixonada. Que tudo que eu aprendi pós-faculdade foi com ela, que é a Lilian. De uma pessoa incrível. E me trouxe... E ela tem 12 anos na área. E ela me trouxe a essência de como se estivesse começando. E isso me fez assim, não, eu quero fazer isso. Eu vou fazer esse curso também, porque a gente tem que trazer essa informação desde a infância. Então, a quiropraxia ela é para todas as idades, inclusive desde que quando nasce, né? E quando criança, então, por exemplo, até 7 anos, a criança não tem um vício postural, né? Então, falando em traumas, quando uma criança ela é agredida, né? Principalmente na cabeça, jogada, batida a cabeça, chutada, jogada no chão, o qual ela cai com o bumbum no chão, a gente pode pode causar desalinhamentos de sacro, que a gente chama de osso sacro, né? Vocês conhecem como cóccix, né? Entendeu? E aí esses desalinhamentos vai crescendo. Se não é ajustado por um quiropraxista, vai crescendo desalinhado. Então, uma pessoa que ela bate forte a cabeça, ela pode ter desalinhado, a gente chama da primeira vértebra cervical, que é a C1. Quando há um desalinhamento da C1, a interferência do restante da coluna foi bloqueado. Então, diminuiu essa interferência. Então, isso pode causar o quê? Dores de cabeça, né? Se uma vértebra gira para um lado, a gente sabe que tem toda a terminação nervosa, tem toda uma musculatura ali. Então, se a minha vértebra está aqui e ela girou,
tudo que tá aqui esticou também. Então causa o quê? Tensão. Então quando você fala pra mim assim, Kátia, dói muito o meu lado direito, eu já sei que a sua vértebra tá jogada pra lá. Claro que existem vários testes pra mim confirmar o que eu sei, mas eu já falo, já sei. Né? Aí quando você gira essa vértebra, ou quando você faz esse ajuste, né, a pessoa fala, melhorou, parou de doer. Por quê? Porque a musculatura que estava esticada, relaxou. Porque a gente está muito acostumado a sentir a dor, né? Tá doendo só um pouquinho, eu vou deixar. E a dor não é um indício também de que aquela vértebra está desalinhada. Às vezes ela é só uma compensação da principal, que às vezes é a C1. Aliás, a maioria das vezes é a C1. Então, quando a criança não é projetada, ela sofre, como essa minha paciente sofreu a vida inteira com dores de cabeça, acabou também, aí envolve um monte de coisas, né? Porque devido ao trauma, ao desespero, à angústia, gerou o quê? Enxaqueca, tensões musculares, né? Foi uma vida que não foi, uma criança que não acabou não sendo criança, né? E teve que se virar e virar uma pessoa adulta sendo criança, ela não viveu a fase dela. E é isso que o corpo responde hoje, né? Quando eu falo para um paciente, olha, você tem uma dor na lombar, ele fala, há anos. Aí quando eu falo, você caiu muitas vezes? Eu caí muitas vezes no banheiro. Muitas vezes, bati o bumbum várias vezes. Parece que é eu falando. Entendeu? Caí muito na infância, gente. Aí você já começa a diagnosticar, né? Então, como eu acesso o paciente? Primeiro, batendo um papo com ele, conhecendo ele, né? Criando essa empatia. Eu acho que o paciente ele só abre para falar com você quando ele cria essa empatia, ele se sente confortável, né? Então, a criança cresce desalinhada, sofre e vira um adulto totalmente com dores, não só no emocional, mas como físicas, né? Porque aí o corpo responde de uma tal forma, né? Por falar em dores emocionais, vamos nos aprofundar nisso. Uma consulta aqui. Quais as consequências de uma pessoa psicossomática? As consequências é porque, assim, é jogado o nosso corpo, ele anda conectado com a nossa alma, com o nosso espírito. Nós somos conectados. Quando a gente tem doenças psicossomáticas, isso não ninguém cria, por exemplo, uma fibromialgia. Eu comecei com uma dor hoje e amanhã já estou com fibromialgia. É ao longo da vida. Aí você vai conversar com a pessoa, tem uma história de sofrimentos, de tristezas, de depressões, né? E isso vai para o corpo. Quando eu mando ler o corpo fala, é isso, né? Quando a pessoa não fala, quando a pessoa não projeta, ela não põe para fora, de alguma forma vai ficar no corpo isso, né? Há estudos que nos mostram, por exemplo, que o músculo do piriforme é o músculo da alma, né? Aí entra um pouquinho de massoterapia, não tanto quiro, mas o músculo da alma, e a gente vê que as pessoas, normalmente eu pergunto, passou, porque é sempre depois. É muito difícil durante a transição você sentir a dor, porque o corpo ele é tão perfeito que ele te segura. Você precisa passar o processo. Quando você passa o processo que você fala, nem acredito, passei, aí seu corpo grita. Entendeu? Então, como eu falo para os meus pacientes, primeira coisa, busca uma terapia, põe para fora. Precisa falar, né? Ou alguém de casa, põe para fora, não guarda para si. Quando você guarda o sofrimento para si, ele vai projetar para o seu corpo. E aí ele vai causar doenças psicossomáticas graves, e estudos ainda estão aí estudando para poder tentar ajudar as pessoas, né? Por falar em doenças graves, vamos falar sobre a fibromialgia. Essa doença que é relativamente nova, as pessoas não têm diagnósticos, mas muitas pessoas são afetadas. O que é? Como as pessoas podem detectar isso, se é que podem sozinhas? E é verdade? É verdade que a fibromialgia é tudo isso mesmo? Ou é um pouco de exagero? Fibromialgia eu falo que é a doença do século das mulheres, né? Principalmente mulheres. Pelo menos eu não tenho nenhum paciente que tem fibromialgia homem. Justamente porque nós somos muito emocionais. Né? O homem é mais razão. Então, resolvi e acabou. Mulher, ela resolve, ela tá ali ainda digerindo o que ela resolveu já, que já deveria deixado de lado. Então, a fibromialgia, elas são dores reais. Eu tenho vários pacientes com fibromialgia. E eu criei, um período de 10 anos, um método meu para tratar essas pessoas com fibromialgia. E deu muito certo. Então, é tão real a dor
Que para você imaginar, é como se fosse eu apertar o seu dedinho do meio, numa intensidade forte, e você falar, isso dói. Aí você coloca 10 vezes mais. É a dor da fibromialgia. Uau! É uma dor real e muito forte. E tratar essas pessoas, e assim, o que é mais difícil de diagnosticar com fibromialgia é justamente porque cada pessoa tem um sintoma. Então, uma pessoa sente um sintoma, sei lá, muita dor e em pontos de tensão que normalmente a gente tem. Por isso que é muito confundida. Você confunde também com pontos de tensão. Só que qual é a chave disso? É descobrir, porque existem pontos da fibromialgia e você faz os testes nos pacientes. Né? Então, fico muito feliz, mas eu pude cuidar de uma paciente que eu acompanhei, que ela sentia como se fossem agulhadas no corpo. Então, quando eu começava a mexer nela, ela, não, Kátia, mas tá pinicando. Tá pinicando. E eu, mulher, mas de onde é isso? Né? E aí eu peguei os pontos da fibromialgia e fiz o teste nela. Falei, como passou de 10 a 11 lugares que eu fiz o teste, doeu muito, falei pra ela, procura um reumatologista. Quantos lugares são? São 14, acho que são 14 ou 15 lugares. Ela de quase pontos. gabaritou, então. Sim. Passou, tem um número X que você... Tem pontos de referências que dói mais, que você fala, esse é o ponto, entendeu? E ela procurou um reumato, fez os exames, né, que dá normalmente no exame de sangue da inflamação, na verdade, né? Dá uma inflamação, e eles não descobrem a causa da inflamação nessas articulações, né? E realmente ela tinha fibromialgia e aí iniciou com a medicação. Hoje eu ainda cuido dela, né? Trato ela. Inclusive fui estudando ela porque o toque nela era muito difícil, então eu tive que fazer o quê? Criar um método, né? Botei as ventosas nos pontos da fibromialgia, ia apertando devagarzinho, e depois tirava, ela falou, nossa, aliviou. Aí com a quiropraxia eu complementei aquilo que eu já fazia antes. Então hoje a pessoa se sente muito melhor, né? Eu acho incrível porque esse ser de luz que nós estamos falando aqui, que eu te levei, ela tá nesse lugar onde as pessoas colocam as mulheres. Você é maravilhosa. Você dá conta, você consegue tudo. Você é incrível, mulher, maravilha. E a mulher, por aquelas migalhas de carinho, de elogios, né? Porque nunca tem... E aí começa com as nossas mães, né? Começou com as nossas avós e também com as bisavós. Lavou, fez um bolo bom, hein? Olha, lavou a louça bem, parabéns, tá boa pra casar. E aí você vai descobrindo que você tem que ofertar, de ser empregada, de ser faxineira, e ser, pra receber o elogio. Mas porque nossa avó aprendeu assim, a nossa mãe aprendeu assim. E a gente se pega reproduzindo isso, mas estamos evoluindo. E aí nós queremos sair deste lugar do trabalho mais injustiçado do mundo, que é o do lar, e agregar ainda numa carreira. E aí a mulher vai recebendo aplauso. Uau, você dá conta de tudo. A sua casa é impecável e você ainda trabalha. Meu Deus, né? E a pessoa, não, eu preciso fazer isso. E aí de madrugada tá fazendo faxina porque precisa fazer. Só que aí o corpo começa a gritar. E aí você não aguenta mais de dor. Só que você precisa resistir, porque se eu conto que tá doendo, eu vou falar que é frescura. Eu sou fraca demais. E aí o dia que ela recebeu o diagnóstico, ela chorou igual uma criança. Ela chorou, porque ela teve permissão de falar, então, dói. E você imagina que ela tem várias questões reumatológicas gravíssimas, além da fibromialgia, e a Kátia está cuidando dela nesse momento. Você imagina a pessoa ter tantas dores e não ter nem a permissão só de chorar, porque pode ser frescura. E não é frescura. Não é frescura, a dor do outro é do outro, a gente não tem direito de interferir, a gente não tem direito de julgar no que o outro está sentindo, como o outro lida, porque... mas eu consigo. Como assim, né? Vem das nossas avós. Mas eu pari 10 filhos e você aí no primeiro, por favor. Eu lembro que quando eu engravidei, mas foi assim um terror de... Você vai ver quando você for ter filha, hein? Olha, quando for nascer, gente do céu, eu tinha acabado de descobrir que ia ser mãe. Você imagina, não apavorem as futuras mamães. Pânico. E aí eu comecei, não vou ter filho normal, não vou ter filho parto normal. Deus me livre. Aí, então você se prepara, porque quando forem aplicar a injeção em você, uma agulha deste tamanho. É verdade. E eu fui pra cesariana em pânico, realmente. E quando o médico falou assim, olha, senta, mãe.
Eu linda, a gente já fez uma patinha linda. Ah, que delícia. Eu amei ser mãe, viu? Eu amei a gravidez e amo, sou apaixonada por ser mãe. Na hora que eu sentei pra orar. Eu falei, Jesus, vai doer tanto esse negócio. Ele falou, deita, mãe. Eu falei, tá. Deita? Ele falou, não, já apliquei. E eu só falei, Jesus, vai doer o negócio. E aí, acho que eu me apeguei tanto na fé. Nem doeu. Eu nem senti. É porque para cada um é uma experiência diferente. Pois bem, mas quantas pessoas têm o seu processo? Mas é um exagero. Porque eu, da área da saúde, quando eu fiz a cesárea da minha filha, eu fui em pânico. Uhum. Em pânico. E eu lembro que eu falei para o anestesista. Eu ia perguntar se era diferente para você, obrigado por Não responder. é diferente, é pior, porque a gente tem conhecimento de coisas que deram errado, que é pior. Eita. Não, que a gente não vai contar aqui. Entendeu? Não é mesmo? Aí você fica... Melhor você não. Porque o primeiro foi parto normal Uhum. e o segundo foi a cesárea. E eu lembro que eu falei assim pro anestesista, porque como é da saúde, então eu tinha meio que liberdade de falar com eles e tal. Meu médico sabia que Ela eu era fazendo técnica. parto e mandando no povo. Já Mais ou menos isso. Eu falei pro anestesista, olha, o meu maior pânico é a anestesia que você vai me dar na minha coluna. Porque Uau. tudo que é novo nos apavora. É verdade. Não importa que eu tenha conhecimento. Verdade, entendeu? verdade. E eu lembro que ele fez assim, eu vou puncionar a sua veia e vai doer mais do que as suas costas. Porque tem que ser uma veia muito calibrosa pro soro. Uhum. E realmente, doeu pra caramba aqui. E aí, quando eu curvei pra frente, ele pôs o dedo e falou, deita. Exato. Aí eu falei, mas Foi já? assim. Aí eu já senti a perna fazendo assim. Exato. Então, a gente tem muito medo, né? Isso a gente pode até levar pra nossa vida, né? Olha que interessante. Medo do que as pessoas falam e a gente não avança. E veja, é interessante, a gente precisa falar desse negócio de mulher, né? Porque é um lugar de fala. E eu fiquei com tanto medo do parto normal, não me arrependo. Eu realmente amo ter feito cesariana e respeito cada uma. Respeitem o direito do outro. Todas somos mães, E faria independentes. cesariana de novo, mas não quero mais ter filhos, mas foi interessante que... Não, Todas você- somos, não. independente de como nasceu. Não vai fazer cesariana de novo, porque você tem uma quiropraxista e tem uma especialidade Ela não em quer mais Não, mas eu já não filho. quero ter filho. Já tô, Mas já tô... sim, Não, sim. o meu já vale por 52. mas uma coisa muito Eu vou virar interessante... sua fã, Kátia. Vou lá pro seu consultório. Uma coisa muito interessante que aconteceu foi que... Então eu pensei, não quero passar pela dor do parto normal, né? E aí passei, que delícia. Recebi então ali a cirurgia, tô ótima. Gente, no primeiro banho. Depois que meu filho nasceu, aquela cesariana ali aberta. Eu lembro que eu virei pro pai do meu filho e falei, olha... Se eu quiser ter outro filho, por favor, me dá um chute na minha cara, porque eu preciso acordar pra realidade. E passa. É engraçado que foi aquele momento ali, mas aquele pezinho gostoso, aquele cheirinho de neném, faz valer a pena, você esquece. Porque se lembrar, se realmente você não tinha mais filho. Não. Eu não vou ter mais filho pela minha jornada, porque encerrou-se o que tinha que se encerrar e Deus sabe de todas as coisas. Mas eu sou apaixonada por ser mãe. Eu sou absurdamente apaixonada por ser mãe. É realmente o ar que eu respiro e o meu coração batendo fora do meu peito, né? Mas, dentro desse lugar, então, de mulher, você recebeu, assim, você sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher na sua jornada de vida? Me conta um pouco sobre isso, Kátia. O meu marido, Levi, sempre fala que eu escolhi as profissões que são mais ingratas, né? Então, quando a gente foi para a área da saúde, tem uma fama, né? Ah, porque as enfermeiras dão em cima do médico. Então, a gente sempre teve já desde aí. E depois eu fui na massagem, né? Que o pessoal, massagem tailandês, e o pessoal sempre coloca com figura... Tem um com preconceito ali no preconceito fundo. sobre isso. Mas eu aprendi que quanto mais você tiver uma seriedade no seu trabalho, as pessoas te... Mas uma seriedade ao ponto de você se enrijecer muito e não ser acessível. Assim, qual que é o limite disso? Porque, exemplo, eu trabalho num ambiente que é predominantemente masculino. Né? Eu trabalho com obras. E aí, teve um momento da vida que eu era tão enrijecida assim, que as pessoas até desconfiavam da minha sexualidade. Né? se eu realmente gostava de homem ou de mulher, entendeu? Entendi. Porque eu estava o tempo todo muito séria, muito rígida por conta do ambiente. Pra não ter aquela coisa da mulher na obra, vão mexer, vão não sei o quê. Então, assim, qual que é o limite disso dentro da sua profissão? O que eu fiz, que eu peguei pra minha vida, é uma que eu fui meio que habilitada, acho que já desde a enfermagem. Na massagem eu era mais invasiva nas pessoas, né? Porque
querendo ou não, na área hospitalar, a pessoa tá entubada, então muitas vezes ela nem sabia como eu cuidava dela. Já na massagem as pessoas estão acordadas, estão conscientes. Então, eu criava caminhos da minha fala para que as pessoas me respeitassem. E eu jamais fiquei enrijecida. Eu jamais me podei do meu ser, como ser Kátia, porque eles precisavam me enxergar onde é o meu lugar. E eu pude ver essa valorização num final de ano. Eu atendia todo mundo na HP, homens e mulheres, né? Inclusive tinha tanto preconceito que na época homens vinham falar, mas homem também pode fazer? Olha o preconceito. Né? E eu falei, pode. E eu já fui mudando o estilo de trabalho deles lá, por isso que a minha agenda encheu tão rápido em 2 meses. Acho que eu fui habilitada na enfermagem. Então, por exemplo, eu não tenho problema que se uma pessoa tira a camisa na minha frente. Porque eu fui habilitada, eu cuidei, dei banho em pessoas. Então, eu não... E às vezes as pessoas têm isso. Às vezes o julgamento está em você. Você vai com o olhar do cuidado. Eu vou com outro olhar. Então, eu vou com o olhar no músculo. Ó, eu estou trabalhando no músculo glúteo. Eu falo, esse aqui é o glúteo máximo, médio, piriforme. E tô lá, com a mão no bumbum. Mas quando você usa essa seriedade e esse conhecimento e aplica, as pessoas te levam a sério. Ela tá tratando, não tá mexendo na minha bunda. Peraí, ela tá trabalhando no quê? E eu ensino meus pacientes, tanto é que eu falo os nomes. Esse é o piriforme, esse é o glúteo médio. A Aline passou comigo, sabe o que eu falo. Passei e fiquei chocada. Fiquei chocada. Então, eu fiz elas me respeitarem. E foi muitos anos, assim. E um dia, num evento, uma das diretoras lá da HP me ligou. Eles estavam no evento deles lá. Kátia, eu estou aqui só para te falar que nós estamos numa roda de mais de 20 homens. E eu te admiro. Aí mulher, mas do nada ninguém me liga para falar isso. Bom, né? A gente não tá acostumado. Não tá acostumado. Eu te admiro. Porque nós estamos num evento falando sobre você. Caiu o assunto Kátia. E eu estou maravilhada do respeito que esses homens têm por você. Uau. E isso assim, é gratificante. Então, e também você podera, né, algumas pessoas, né? Eu quero saber sobre isso. Não, isso não é meu assunto, não é minha área. Minha área é isso. Eu falo sobre isso porque isso eu conheço. Você acha que eu devo procurar? Não conheço essa área. Entendeu? Porque ali você abre caminhos para dar brechas e falar sobre assuntos que não é o que você está tratando no momento. E deu muito certo. Porque eu passei pela enfermagem, onde as pessoas têm fama, muitas, né? Infelizmente é uma área, né? E passei pela massagem pior ainda, né? Que foi, para mim, a massagem ainda era pior. E eu sempre tive os respeitos, principalmente dos homens. Muito respeitada. E hoje na Quiro, que a gente precisa debruçar, né, debruçar em cima do homem, jogar para poder ajustar, porque eu preciso, né? Sim. E o que eu mais admiro, assim, e sou grata é a vida do meu marido, porque ele sempre confiou em mim e sabe que eu tô cuidando, tanto de homem como de mulher. E sempre respeitou isso. Né? Ele até às vezes fala, quando eu vou ajustar ele fala, Fia, mas você não fica tanto assim, não, amor, com você com você tá tá aqui de tudo lingerie, bem, amor, né? que negócio é esse? Meus pacientes não, a gente aprende técnicas, como se posicionar, né? E tem que fazer o ajuste no paciente, né? E acontecer, mas quando você mostra ser uma pessoa séria no que você está fazendo e comprometida, Exato. eles te respeitam. Sim. Isso é maravilhoso porque eu senti na pele, né? Senti na pele, aplicando em mim, realmente, você imagina. Se eu tenho questões de tocar em mim, quanto mais alguém tocar no meu bumbum. Eu ia Não é exatamente mesmo? falar isso. O quanto é desafiador. Por exemplo, conheço a Aline e eu sei que ela tem essa resistência ao toque, precisa confiar muito na pessoa para permitir. Então, não só ela, você deve ter outros pacientes assim. E aí, a pessoa em si que vem com esse preconceito, como que é para essa pessoa, ou para você quebrar essas objeções dessa pessoa, quando ela chega? Olha, é que eu ajo tão naturalmente que eu acho que eu deixo as pessoas tranquilas. Não, começa que a pessoa chega torta, assim. E quando ela sai retinha, eu falo, uau, que delícia. Eu não sei, eu acho que é uma coisa de mim mesmo, então eu consigo deixar as pessoas tranquilas, porque enquanto eu vou falando, olha, e eu sou bem assim, ó, tira a blusa que eu tô... Então eu sou bem assim. Quando eu cheguei lá, eu pensei,
Ah, cheguei. Tira a blusa. Eu, oi? Ela, tira a blusa. Eu, Tira a blusa. Eu acho muito naturalmente. Aí eu tirei e fiquei assim, com uma cara de cachorro morto. A minha única preocupação é que normalmente eu falo, porque assim, aí eu falo pro paciente, ó, a janela ela é aberta, mas lá de lá pra cá não vem nada não. É pra ele entender que pra mim tá tudo bem. Tudo certo. Né? Mas É isso. às vezes a minha preocupação é que as pessoas, mas e lá fora? Né? Vai ver, não. E é máximo as blusas, porque eu preciso avaliar a sua pele, eu preciso Exato. ver suas costas, né? E eu sou muito discreta, eu tenho pacientes de 15 anos que eu atendo. Uau. E esse senhor, ele é muito impressionante porque ele fala assim, Kátia, sabe o que mais eu admiro em você? Porque quando você vem me cuidar, você cuida de mim. Então você não pergunta as minhas marcas. Por isso que eu falo que às vezes acho que é natural. Eu falo que a enfermagem me habilitou para algumas coisas. Exato. Então, por exemplo, ele tinha uma cicatriz que particularmente eu não tinha prestado atenção na cicatriz dele. E nunca perguntei. Nunca. E atendi ele. Aí um dia alguém foi atender ele no spa, eu não sei aonde, e falou assim, nossa, mas que cicatriz é essa? E aquela cicatriz marcava a vida dele. Não era algo que ele queria falar. Interessante. E ele falou, sabe o que eu admirei, Kátia, que você atendeu há mais de 15 anos e você nunca perguntou da cicatriz. Aí eu falei, porque eu espero você me falar. Porque se você fala, você se sente confortável. Exato. A partir do momento que você não vai me falar... É sobre entender o cliente, né? O Entender o paciente. cliente. Então eu preciso... Claro que depende de várias situações, mas se é uma cicatriz que já tá sarou, já tá curado, não tem por que eu querer saber o que couve com ele. Eu não pergunto mesmo. Sim. E aí a pessoa vai falando. Ah, essa cicatriz é por causa disso. Então ela se sentiu à vontade comigo, de compartilhar, né, comigo. Então, assim como tem adolescentes que têm vergonha de tirar a camisa porque tem espinhas. Aí eu falo, não, mas tá tudo bem. E aí você começa a brincar, daqui a pouco... Pra pessoa é tão grande. Exatamente, e aí quebra aquilo, entendeu? Mas isso eu fui sendo treinada desde a enfermagem pra isso. É muito interessante porque eu levei minha mãe lá e ela falou sobre a pele grudada no músculo de tanto tempo rígido. Então, essas coisas precisam ser olhadas. E nós vamos pra praia, vamos de biquíni. Eu não, porque eu tenho trauma de sol, todo mundo sabe. Mas... Ela bota até... Gente, ela fica só com o olho de fora. Eu fico na sombra. Mas a gente se expõe para outras coisas. É que quando é para olhar para nós, quando é para o autocuidado, tem uma crença de não merecimento tão absurda. Eu não mereço ser cuidado. E aí a pessoa fala assim, sei lá, eu vou pagar R$100, R$200, R$300 em um atendimento, que seja, porque cada profissional entende o que é melhor no seu valor, mas no final de semana a pessoa está tão angustiada, numa vida tão infeliz, que gasta R$500 com bebidas, com... Vai no E shopping, aí só tem vai problemas, comer, e só tem brigas com a família, porque aquilo não traz paz. E aí aquela pessoa está sentindo dor tem tanto tempo, e pessoas feridas ferem. E quando você está sentindo muita dor, você é intolerante com o outro, você está sentindo tanta dor que você não quer ter paciência com o que o outro tem para te dizer. E aquilo vai causando problemas tão severos dentro da família. E aí o outro começa a dizer, isso é frescura. Porque não estiver chorando, você não está no hospital, e aí não tem o diagnóstico de direito a respeito disso. E aí você fala, não, eu vou me priorizar. Eu vou parar de ficar dando pro outro aquilo que eu acho que eu não mereço. E vou começar a investir. Vou passar com uma Quiro. E aí eu saio de lá do consultório andando normal. E aí no caso da Aline, mastigando normal. E aí no caso da minha mãe, uau, olha, eu fiquei vários dias sem dor. De décadas. Com dores extremas. Entende? E aí qual o valor disso? Porque não tem preço. E aí você falando sobre falar que é frescura, não sei o quê. Eu conheço uma pessoa, amiga muito querida. Ela tem fibromialgia. E ela chega a ficar, a cair no chão e não conseguir levantar. Não conseguir. E eu ouvi outras, olha que engraçado, né? Outras mulheres dizendo assim, isso é frescura. Triste, que triste. Não é engraçado, é triste. Eu ouvi muitas vezes, falei assim, gente, a gente não sabe a dor que ela tá sentindo. A dor do outro não é importante, às vezes, né? Isso eu não falo nem só das mulheres, né? Eu falo dos homens. Não tem um hábito, né? Homem é mole, homem é fraco. Mas o homem não aguenta nada. Se ele tá com uma gripe, ele tá na cama. Eu defendo os homens. Imagina se ele tiver um filho, né? Se ele A gente tiver ouve um filho, muito. ele vai morrer. O que acontece? Nós fomos criadas para ter esse processo. Então a gente foi habilitada. Então quando a gente entra no ciclo menstrual, a gente começa a sentir cólica. É uma dorzinha de cabeça porque é questão hormonal.
a gente já começou a ser treinada para poder parir, para poder ter um filho. Um homem não. Você não vão me dizer que na adolescência ele tem a transição dele normal, mas ele não tem dores. Ele não menstrua. Ele não tem isso. Então, quando o homem fica doente, para ele aquilo é tudo. Mas nós já fomos habilitadas desde o início. Então, não é que o homem é fraco. Né? Ele não foi habilitado para aquilo. É uma dor, é que nem uma dor do parto. Normal. Não veio pré-carregado nele. Não veio. Então, uma dor do parto, você só sabe quando você passa pela primeira vez. Todo mundo fala, você se assusta, mas só quem passa a dor do parto. E graças a Deus que ela esquece. Porque senão Kátia, a gente não volta. Eu ficaria aqui, eu acho que 15 horas conversando. Temos assunto, temos muito Temos assunto. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você pudesse mandar um recado para essa pessoa que ficou aí. A gente não vai dizer que sendo irresponsável, porque em alguns casos sim é irresponsabilidade. Mas é que a falta de entendimento. O que não vai mais acontecer depois desse episódio. Porque a gente falou sobre tanta coisa aqui, a gente... Nem parece, né, que estamos há tanto tempo aqui conversando. Passou super rápido. Mas qual conselho para aquela câmera você daria para a pessoa que... Essa daqui, ó. Essa pega ela. Tá. Você daria para essa pessoa que está procrastinando? O que ela deveria fazer? Como ela deveria se escolher? A primeira coisa é você olhar para si, né? Tem um teste que eu sempre falo para minhas clientes. Olha no espelho e olha para você. Que é a melhor coisa. Quando você olha para você e fala assim, o que eu quero para minha vida? Se eu continuar assim, tá bom? E aí você vai ver e vai começar a observar que você precisa, que você não cuida de você, você cuida dos outros. Então a primeira coisa é olhar para si e falar, eu mereço ser cuidada. Porque para mim cuidar, porque nós mulheres nascemos para cuidar. E quando a gente cuida do outro, nós precisamos estar bem. Não tem como eu cuidar do outro se eu não estou bem. Então, é a primeira coisa. O que eu começo a mudar? Eu preciso mudar a minha alimentação, eu preciso mudar meus hábitos, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso me cuidar para que eu possa estar bem para cuidar dos meus filhos, do esposo, da família. Então, não deixa para amanhã o que você pode começar hoje. Não vai, que nem o pessoal fala, vou começar minha dieta na segunda-feira. Não, começa hoje. O que eu devo mudar? Hoje as redes sociais têm inúmeras coisas que você busca lá. Eu quero mudar a minha vida, por onde começar? A primeira coisa que eu te dou é a parte nutricional. Mudar os hábitos. Né? Porque o açúcar mata. O açúcar é cancerígeno. Então, o sal demais também. Então, o que você deve fazer? Mudar meus hábitos. Segundo, mudar minha mentalidade para cuidar de mim. Porque eu preciso estar bem para cuidar das pessoas. Para finalizar, aqui no Pode Mudar a gente vai inverter as coisas também. Vamos mudar rapidamente. Agora você é entrevistadora. Tem alguma pergunta que você quer fazer pra gente? Bom, para a Aline primeiro. Como você se sente em mudar a história da vida das pessoas? Eu me sinto uma viciada. Somos duas. Porque é viciante ver a transformação na vida das pessoas. É viciante pegar uma pessoa quebrada, sem esperança, e depois de um processo comigo, ter a vida tão transformada, desde relacionamento, casamento, identidade, espiritualidade, então, porque aí fica doido da quarta dimensão. Né? Eu falo, você vai ficar doidão. O que é isso que ela tá falando de quarta dimensão? E aí daqui a pouco, eu tô doida da quarta dimensão, parece que é uma loucura, eu tô vivendo em outra coisa. Pois é, mas é só quem passa pela experiência. Então eu realmente sou viciada de uma forma benéfica, obviamente, na transformação do outro, na alegria do outro, no choro do outro, naquilo que Deus realmente me chamou na Terra para fazer. Bem, agora para a nossa querida Miriam. Como você se sente em mudar o ambiente das pessoas? Vou te falar que eu poderia usar a mesma resposta da Aline e de você. Nós somos viciadas em mudar. Mas entender que o ambiente influencia nas emoções, consequentemente na saúde e etc., também é maravilhoso. Ver um sonho realizado. Muitas vezes é um cliente do primeiro imóvel, ou do primeiro espaço, ou é um consultório, uma clínica, enfim. Quando ele vê realizado, é como se eu tirasse da cabeça dele e transformasse em realidade. É o gênio da lâmpada, sabe? Sim. Esse é o sentimento.
E é isso. Nós estamos agora encerrando. A Kátia vai nos presentear com o livro, porque vai ser uma forma do nosso convidado beijar a sua alma. Então, nas nossas redes, vai ter o livro O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, que foi um livro que foi transformador e mudou o mindset da Kátia. Também vai mudar o seu. Ela vai nos enviar o livro com uma escrita para você. E que comece hoje a transformação e a mudança na sua vida. Esse foi o primeiro episódio do Pode Mudar. Pode mudar, Miriam? Não só pode, como deve. Até a próxima. Ah, ficou lindo!